Muitos não irão acreditar no meu relato, mas eu juro por tudo que isso é verdade. Tinha uma fazenda de cavalos que fazia fronteira com uma vasta floresta e um rio bem conhecido no leste do Tennessee. Não se cultivava muito lá. Tinha apenas cavalos e alguns pés de milho. Eu tinha 4 irmãos mais novos. Isso foi no início dos anos 90. E tudo o que fizemos foi caçar nas florestas e explorar o tempo todo. O lugar era magnífico. Disso não tenho o que reclamar. Uma coisa que não deveríamos fazer era cruzar o rio para as terras da TWRA, principalmente porque não deveríamos caçar lá e nossos pais não queriam que nos metêssemos em problemas. Um dia, estávamos muito fundo na floresta, muito mais do que deveríamos. Um de meus irmãos notou pinheiros que tinham aproximadamente 5 metros de altura. Era apenas um pequeno grupo de pinheiros, mas eu diria que havia 2 dúzias de árvores, todas quebradas e apontadas para a mesma direção, para meu vizinho. Meu primeiro instinto, quando vi aquelas árvores, foi de pavor absoluto. Eu sabia que isso não era natural e queria sair dali. Meu vizinho era muito estranho. Eu tinha medo dele. Meu irmão queria explorar a floresta que ficava do outro lado de uma pequena clareira, para onde essa anormalidade apontava. Algo em mim gritava para dar o fora dali, mas meu amigo e 2 dos meus irmãos mais novos estavam determinados a ver o que havia além daquela pequena clareira. Mais ou menos na hora em que atravessamos a clareira, ouvimos o que parecia ser alguém vindo pela floresta onde tínhamos acabado de passar. Nesse ponto eu estava completamente apavorado. Os meninos estavam rindo de mim, me chamando de marica. Quando eles voltaram para o matagal de pinheiros, eu me afastei e estava percorrendo um longo caminho de volta à trilha que me levaria até onde eu queria estar. Minha posição me deixava a cerca de 50 metros deles e daquele matagal, mas eu podia vê-los. De repente ouço gritos, vejo meu amigo voando pelo ar e meus irmãos gritando e chorando vindo em minha direção. No começo eu não vi, mas depois disso. Oh meu Deus, isso ainda me causa arrepios. Uma coisa soltou um grito que chegou a tremer por dentro. Tinha pelo menos 3 metros de altura. Aparência humana e coberta com cabelos pretos. Neste ponto, todos nós estávamos correndo para salvar nossas vidas e essa coisa não nos perseguiu. Corremos pelo que pareceram quilômetros e quando não conseguimos mais, todos caímos no chão. Estávamos todos histéricos, mas essa coisa pegou meu amigo e o lançou a 4 metros de altura. Ele acabou por quebrar o braço. Enquanto estávamos nos recompondo, aquele maldito grito soou novamente e estava perto. Nunca mais o vimos, nunca mais voltamos lá. Não contamos para nossos pais o que aconteceu até cerca de 2 anos atrás. Tenho 41 anos e nosso amigo até hoje se recusa a falar sobre isso. Contamos para nossos pais que ele caiu de uma árvore e todos nós ficamos assustados naquele dia. O que deveríamos dizer a eles? Que um lobisomem jogou Jason como uma bola de beisebol e ele quebrou o braço? De qualquer forma, esse é o meu trauma enterrado desde a infância. Meu nome é Howard. Tenho 25 anos e moro na fazenda da minha família. Ajudo a cuidar dela quando meus pais estão fora da cidade. É apenas uma pequena fazenda familiar, não uma fazenda comercial ou algo parecido. Meus pais querem que eu assuma o controle quando eles estiverem velhos demais para cuidar, pois sou o mais velho de 3 filhos e o único filho homem. Mas, honestamente, eu realmente não quero. Não me vejo ficando no meio do Arkansas durante toda a minha vida e especialmente depois que algo realmente estranho aconteceu em julho do ano passado. Meus pais estavam em uma viagem romântica por uma semana e então eram minhas 2 irmãs, Crystal, Morgan e eu, cuidando da propriedade enquanto eles estavam fora. Não há muito por aqui, somente muita privacidade. Um pouco demais, na minha opinião, exceto por esta noite. Tudo começou mais tarde durante a noite, quando se aproximava a hora de ir para a cama. Minhas irmãs fazem faculdade online. Crystal faz cursos de verão e então ela estava em seu quarto trabalhando em seu laptop. Morgan e eu estávamos apenas assistindo a algum show idiota na sala de estar. Nós 3 meio que queremos sair do estilo de vida da fazenda. Principalmente eu, já que sou mais velho e estou no auge dos meus 20 e poucos anos. Uma parte temida da vida na fazenda são os predadores. Não apenas os animais que vêm e comem os seus produtos, mas as pessoas que vêm e roubam de você. Acredite ou não, isso acontece muito. Isso não aconteceu muitas vezes conosco, felizmente. Temos algumas armas em casa exatamente por esse motivo. Nossos 2 cachorros lá fora, de repente, começaram a enlouquecer no quintal. Algo os assustou com certeza. A primeira coisa que fiz foi lá fora até o quintal para ver por que eles estavam latindo. Os 2 olhavam na direção das plantações enlouquecidos. Gritei para eles calarem a boca e eles ficaram quietos. Parei bem na frente das plantações e escutei.
Ouvi um assobio vindo de dentro do milharal. Foi sem dúvida um assobio humano. Esta foi a primeira vez que experimentei um invasor na propriedade. Como meu pai não estava aqui, tive que entrar correndo para pegar uma das armas. O cachorro começou a latir novamente. Eu disse às minhas irmãs que alguém estava lá fora no milharal e eu tive que ir expulsá-los. Ambos disseram que era uma péssima ideia correr para o milharal no escuro, e elas me deram algum sentido quando percebi que estavam certas. Eu também percebi o quão assustador isso seria. Então, em vez disso, voltei para os cachorros mais uma vez enlouquecido, latindo na direção das plantações. Apontei a arma para o alto e disparei um tiro, silenciando os cães. Eu gritei para sair de nossas terras o mais alto que pude. Achei que isso teria funcionado e voltei para dentro. Minhas irmãs estavam rindo, o que me fez rir também. Mas a nossa risadinha não durou muito, porque o cachorro começou a enlouquecer de novo, ainda mais louco dessa vez. Voltei para fora, pronto para fazer a mesma coisa novamente. Mas senti meu coração disparar quando vi o cara parado a cerca de 6 metros dos cachorros, bem em frente ao milharal. Ele olhou para mim e eu gritei, "Ei!" Nesse momento, ele correu para o milharal. Comecei a correr e dei outro tiro para o alto. Parei perto dos cachorros. Não havia nenhuma chance de eu entrar lá. Eu também não ia deixar os cachorros aqui. Soltei as correntes dos ganchos e os trouxe para dentro de casa. Eu disse à minha irmã que alguém estava se escondendo no milharal. Então, o que nós fizemos? Ligamos para nosso pai. Ele me disse que eu tinha que ser o homem da casa e proteger minhas irmãs. Ele recomendou que eu disparasse outro tiro de advertência do lado de fora. Depois disso, todos nós fomos para nossos respectivos quartos. Cada uma de minhas irmãs trouxe um dos cachorros para seus quartos e eu trouxe a arma para meu. Eu estava com a janela aberta e enquanto estava deitado na cama assistindo a um filme no meu laptop, ouvi um assobio vindo do lado de fora. Corri até a janela e olhei para fora e vi alguém andando lentamente na grama. Ele parou de andar e se virou para olhar pela minha janela, ainda assobiando. Esse idiota estava obviamente tentando mexer conosco e nos assustar. Uma ideia muito estúpida. Quando já deixei claro que tinha uma arma, corri para pegá-la na cama e apontei pela janela. Atirei na grama a poucos metros dele, errando propositalmente. É claro que isso interrompeu sua pequena atuação. Ele saiu correndo da vista da minha janela em direção à frente da casa. Desta vez ele não voltou. Ele teria que ser um tolo para voltar depois disso. Obviamente contei às minhas irmãs por que atirei e assegurei que ele não voltaria. Nunca descobrimos quem era. Poderia ter sido algum adolescente ou vários adolescentes, apenas tentando assustar alguns agricultores inocentes por diversão. Ou poderia ter sido uma pessoa realmente perigosa. Minha esposa Cheryl e eu possuímos uma fazenda em Buckingham, Iowa, onde cultivamos principalmente milho. Isso aconteceu em agosto de 2018, em uma noite levemente chuvosa. Cheryl e eu passamos a vida inteira na fazenda. É realmente tudo o que sabemos fazer. É claro que a vida agrícola em Iowa significa muito espaço e poucas pessoas. Nossos vizinhos mais próximos, George e Kenny, estavam a cerca de 800 metros de distância, em direções opostas. Também agricultores. Como não há muita coisa acontecendo por aqui, é fácil fazer amizade com seus vizinhos. Muitas vezes recebemos George e Kenny e suas esposas e vice-versa. Nesta noite normal de fim de semana, convidamos George e sua esposa para tomar uma bebida. Todos nós ficamos muito bêbados enquanto jogávamos jogos de tabuleiro. Eles saíram por volta das 11. Felizmente é linha reta de volta para casa. Continuamos a beber um pouco de vinho enquanto assistíamos a um de nossos filmes favoritos. Estávamos começando a ficar cansados. Estávamos definitivamente sentindo os efeitos do vinho. Provavelmente íamos adormecer no sofá, abraçados, quando ouvimos uma batida na porta da frente. Uma batida na porta àquela hora era incomum. Na verdade, isso nunca aconteceu antes, mas acompanhado das batidas, pensamos ter ouvido uma voz dizer alguma coisa. Baixei o volume da TV. Esperamos que acontecesse novamente. Cerca de 20 segundos depois, outra série de batidas na porta, seguida por uma voz abafada, dizendo que precisamos de ajuda. Eu estava prestes a me levantar e abrir a porta quando Cheryl apertou meu braço e eu olhei para ela. E ela fez uma cara de assustada e balançou a cabeça. Não, eu sussurrei para ela. Só vou perguntar quem é. Então ela respondeu. Não deveria deixá-lo saber que estamos em casa. Fui até a porta e perguntei. Quem é? A voz do outro lado disse através da porta. Ah, graças a Deus, você pode abrir? Estamos perdidos. Eu disse, nós quem? A voz respondeu, minha esposa e eu. Eu respondi, sua esposa pode dizer alguma coisa? Houve um silêncio por alguns segundos. Eu perguntei, você me ouviu?
A mesma voz disse de volta: sim, mas ela não está perto de mim agora. Foi aqui que os sinais de alerta começaram a surgir na minha cabeça. E comecei a perceber que a voz soava um pouco estranha, como um homem tentando fazer sua voz soar um pouco mais fina. Eu ri e disse: George, é você? George é um grande idiota e, estando bêbado, não seria inédito ele fazer algo assim. A voz disse de volta sim, com uma voz um pouco mais profunda. Agora quase senti alívio ao acreditar que na verdade era George. Eu disse através da porta: prove. Qual é o nome da sua esposa? Uma voz agora desconhecida disse de volta: essa é uma pergunta difícil. Meu sorriso desapareceu. Fui pegar meu telefone e liguei para George. Cheryl estava assistindo a tudo, me dizendo que deveríamos chamar a polícia. Eu disse: espere. O telefone tocou 3 vezes antes de George atender imediatamente. Eu disse: você está na minha porta agora? E ele disse não. Por quê? Eu disse a ele que há alguém na nossa porta tentando me enganar para abri-la. Ele disse que iria se apressar e desligamos. Tenha em mente que todos nós ainda estávamos bêbados durante isso. Houve batidas novamente na porta. Eu gritei: tenho uma espingarda esperando por você se você não sair daqui agora. A voz respondeu: estamos apenas tentando usar um telefone. Isso é tudo que precisamos. Cheryl ligou para a polícia. Aqui leva muito tempo para um policial chegar ao local. Ouvimos passos andando pelo deck de madeira circunda a casa. Alguns conjuntos de passos, na verdade. Eles pararam em uma de nossas janelas, que estava com as persianas fechadas, e ouvimos um deles tentando abrir a janela. Isso fez com que Cheryl, que ainda estava ao telefone com o policial, gritasse: deixe-nos em paz. Eu segui o exemplo e gritei a plenos pulmões para dar o fora daqui ou atiraria nele. Levei muito tempo para pensar, correr escada acima e pegar minha espingarda no armário. Literalmente. Alguns segundos depois. Desta vez era na verdade a voz de George gritando: abra! Deixei George entrar, que também trouxe sua espingarda. Ele disse que não viu nada nem ninguém. Ele ficou conosco até que um policial chegou em nossa casa. Ele fez uma rápida varredura na propriedade conosco e depois saiu. Seguimos seu conselho ao instalar uma câmera na frente e atrás. Surpreendentemente, algo em que nunca pensamos até este incidente. Ainda me dá arrepios, que tudo o que impedia a entrada de quem estava no nosso deck naquela noite era uma porta de madeira. Esse incidente ocorreu em 2015, quando eu ainda estava no ensino médio, tentando me adaptar ao novo ambiente. Eu havia me mudado recentemente para Pune, uma metrópole de médio porte na Índia, onde ainda moro. Passei os últimos 13 anos morando em Dubai, para onde meus pais se mudaram assim que nasci. Minha nova escola havia planejado uma excursão noturna a uma pequena cidade conhecida como Baramati, famosa por suas fazendas e laticínios. A viagem deveria nos dar uma visão sobre a vida dos agricultores e seus meios. Eu era um dos alunos mais entusiasmados da minha turma, porque nunca havia feito nenhum tipo de viagem noturna antes. Desde o momento que desci do ônibus, aquele lugar parecia ter algo estranho. Baramati fica a cerca de 130 quilômetros da minha escola. Depois de um dia exaustivo de viagem e marcando itens do itinerário, eu estava pronto para relaxar com meus amigos e dormir um pouco. Mas eu mal sabia que o que me esperava atrás daqueles grandes portões barulhentos ainda me manteria acordado na maioria das noites. Quando entramos, percebi que o lugar onde estávamos era uma enorme fazenda. Havia 2 grandes casas de cimento e muitas outras pequenas. Havia também uma grande estrutura que servia de refeitório e o restante era apenas área agrícola. Depois de um jantar leve e alguns jogos de tabuleiro, todos fomos instruídos a ir para nossas áreas de dormir. Alguns de nós ficaram acordados um pouco mais tarde apenas tendo conversas aleatórias, principalmente sobre garotas. Mas o resto foi dormir por volta da meia-noite. Eu, Ankit e Ronak éramos os únicos acordados neste momento. Ankit era famoso na escola por ter as melhores histórias de terror. Ele pertencia a uma cidade que era conhecida por muitos acontecimentos misteriosos. Por isso era natural que ele tivesse algumas experiências neste assunto. Após alguns minutos de conversa habitual, Ankit decidiu contar uma de suas histórias. Depois de alguns minutos de sua história, Ankit diz: vocês ouviram isso? Com uma expressão fria no rosto. Ronak começa a rir e dá um soco no braço de Ankit, mas eu conheço esse cara e nunca o vi tão sem vida. Olhei ao redor da sala e encontrei tudo em ordem. Nada estava fora do lugar. Era um quarto comprido com camas colocadas ao longo das paredes e amplo espaço para ir e voltar das camas. Havia um banheiro no final da sala e janelas nas extremidades. Calhe a boca e ouça, ele disse, e ouvimos bem. Parecia que alguém usando gungrus, uma tornozeleira tradicional indiana,
com pequenos sinos que emitem um tipo específico de som quando alguém dá um passo, estava andando do lado de fora do nosso quarto. O som daqueles passos era tão sutil, eu podia ouvir isso tão claramente, meu cérebro não conseguia compreender os sinais que recebia dos meus ouvidos. Às 3 da manhã, alguém ou alguma coisa estava andando do lado de fora do nosso quarto, andando muito calmamente como se fosse um passeio noturno. Meu primeiro pensamento foi olhar pela janela e ver quem era esse idiota. Ankit, venha me ajudar, eu me perdi. Ouvimos de fora. Neste ponto, eu estava com muito medo de me mover. Já se passaram cerca de 5 minutos desde que começamos a ouvir os sons. Não era hora de brincar. Decidimos acordar um dos acompanhantes do nosso quarto para avisá-los. Decidimos que era a coisa certa a fazer. O acompanhante não pareceu muito feliz com isso, mas ao ver nossos rostos enquanto explicávamos a situação, sentiu que não estávamos brincando. Ele pegou sua lanterna e abriu a porta para verificar o que estava acontecendo lá fora. De repente, os passos pararam. Era como se não houvesse ninguém lá. O acompanhante nos disse que não havia nada com que nos preocupar e ordenou que voltássemos a dormir. Nós 3 nos amontoamos juntos na mesma cama e tentamos dormir. Acordamos cedo no dia seguinte, claramente sem dormir o suficiente. Enquanto caminhávamos para fora, percebi algo que não havia notado antes. Na área entre os 2 casarões havia uma pequena estrutura em forma de pedestal com um manjericão no topo. Parecia estranho, mas eu estava tão cansado que não prestei muita atenção nisso. Me vesti rapidamente e saí para tomar café da manhã. No refeitório, ouvi as meninas conversando sobre como uma delas ficou trancada dentro do banheiro, enquanto outra desmaiou no chão. Uma das meninas até nos contou que a luz da sala se apagou de repente e elas sentiram como se alguém estivesse perto delas, tentando tocá-las de forma inadequada. Depois que voltei para casa naquele dia, fiz algumas pesquisas. Descobri que em alguns lugares que enterram os mortos, colocam um manjericão no topo de um pedestal em homenagem ao falecido. Meu rosto ficou branco quando comecei a ler as palavras escritas no site. Lembro-me de meus amigos se reunindo naquele lugar, tirando selfies e brincando. Aquelas lembranças que deveriam me fazer feliz me deixaram doente. Lembro-me de não ter comido nada durante uma semana depois de voltar. Eu nem falei com Ankit e Ronak. Eu sabia que algo estava errado com aquele lugar e agora está lá para todos verem. Os professores não acreditaram em nada do que lhes dissemos, mas eu sabia que nunca acreditariam. Já se passaram mais de 6 anos desde aquela noite em Baramati, mas ainda não consigo tirar aquela voz da cabeça. Eu prometi a mim mesmo nunca mais voltar naquela fazenda. Tenho receio até mesmo de ir em outras por aí. Isso aconteceu na fazenda de meus avós, no verão de 2018. Eu estava sozinho. Meus avós estavam fora. Eu estava sendo pago para cuidar da fazenda por algumas noites. Na última noite, eu estava assistindo TV na sala quando comecei a ouvir um barulho estranho vindo de fora do milharal. No começo, imaginei que provavelmente fosse um cervo. Isso foi até ouvir todas as vacas começarem a mugir ao mesmo tempo. Normalmente você ouviria talvez uma vaca mugindo de cada vez, mas quando cada vaca começa a mugir, então algo está errado. Algo ou alguém teria que assustá-los para fazer todas as vacas surtarem daquele jeito. Eu era o único na fazenda, então era meu trabalho ver o que estava acontecendo. Então fui até o armário vestir um casaco e saí. Mas quando eu estava prestes a sair, ouvi um grito muito agudo de uma vaca. Fiquei parado por um tempo, tremendo nas botas. Algo terrivelmente errado estava acontecendo com as vacas. Rapidamente corri escada acima até o quarto do meu avô, embaixo da cama dele. Ele sempre guarda algumas armas. Carreguei seu rifle de caça e saí. As vacas ainda não paravam de mugir, então fui até o celeiro para verificar. Não havia nada fora do comum. Todas as vacas ainda estavam lá. Isso foi até que desci mais e percebi que uma vaca estava faltando. Não fazia sentido. Eu tinha certeza de que ela estava amarrada da última vez que a vi. Então pensei ter ouvido uma vaca fazer um som agudo vindo do milharal do lado de fora do celeiro. Fui para fora, mas enquanto caminhava para o campo, juro que ouvi o que pareciam ser pessoas conversando. Eu finalmente me cansei disso. Disparei 2 tiros para o alto. Tudo ficou em silêncio. As vacas estavam quietas e eu não conseguia ouvir nada do campo. Isso foi até ouvir passos no campo. Eu não sabia se teria coragem de entrar no milharal, mas tive que fazer isso de qualquer maneira. Esta é exatamente a razão pela qual os agricultores têm armas. E eu não poderia simplesmente me esconder dentro de casa com invasores no campo. Comecei a entrar nas plantações e pude ouvir muitos pares de passos ao meu lado,
Eu estava ficando ainda mais assustado à medida que continuava a caminhar mais fundo no campo. Paralisei. Em uma das fileiras de milho, havia uma pessoa toda vestida de preto parada a poucos metros de mim. Levantei minha arma, dizendo-lhe para sair do meu campo. Eu não estava blefando. Eu estava pronto para atirar, mas ele não se moveu. Então disparei outro tiro para o alto para assustá-lo. Mas ele ainda não se moveu 1 centímetro. Ele começou a caminhar em minha direção com o braço ligeiramente estendido, como se me dissesse para abaixar a arma. Apontei minha arma para ele novamente, gritando para ele sair de lá. Foi então que percebi que estava cercado por pessoas vestidas com roupas escuras, como pelo menos 6 ou 7 outras pessoas. Essas eram apenas as pessoas que eu podia ver. Quem sabe se houvesse mais. E quando o cara se aproximou, percebi uma coisa. Ele, junto com o resto, estavam todos usando máscaras assustadoras. O homem parou de se aproximar de mim quando comecei a recuar. Todos ficaram em silêncio por um momento. Não consigo explicar o medo que estava sentindo. Achei que estava prestes a ser morto. Foi quando todos começaram a cantar alguma coisa. Eu não conseguia entender. Parecia uma língua diferente, mas os cânticos quase soavam como uma canção. Comecei a me perguntar se eles estavam prestes a realizar algum tipo de ritual doentio comigo. Foi então que aproveitei para correr o mais rápido que pude por algumas fileiras de milho. Quando fiquei sem fôlego, parei e disparei cerca de 6 tiros na direção deles. Ouvi um monte de passos e barulho no milho indo na direção oposta. Eu finalmente os assustei. Corri de volta na direção da casa da fazenda e parei. Eu vi algo no chão. E o que vi ficou comigo, me marcou. Havia um vaqueiro sentado no meio de um círculo de velas. Assim que voltei para a casa da fazenda, peguei o telefone da casa e liguei para a polícia. Contei tudo ao operador da melhor maneira que pude. Ela disse que um policial estaria lá logo. Depois que eu desliguei o telefone com a polícia, liguei para meus pais explicando a situação e pedi que viessem me buscar. Meu pai disse que estaria lá em 1 hora. Sentei-me no andar de cima, no quarto do meu avô, tremendo e chorando ao mesmo tempo, esperando pelo que pareceu uma eternidade até que finalmente ouvi um carro da polícia lá fora. Corri para o oficial e nunca me senti mais feliz na minha vida. Contei tudo ao oficial. Ele procurou no celeiro e depois em um pouco do milharal e encontrou a cabeça da vaca. Ele convocou uma equipe de busca depois disso, pois esta era agora uma cena de crime ativa. Quando meus pais chegaram, eu e o primeiro oficial tivemos que conversar com eles sobre tudo o que aconteceu. Felizmente, meus pais me levaram para casa depois disso. Meus avós levaram isso muito a sério, é claro, e instalaram sistemas de câmeras de segurança de alta tecnologia por toda a fazenda. Quem sabe que tipo de grupo era aquele, mas claramente eles estavam fazendo algum tipo de ritual com animais ou algo assim. Acontece que eu fui o azarado, sozinho na fazenda. Olhos brancos. Um ruído forte me traz de volta à realidade. O ronco do motor acelerado ao comando do piloto me desperta em pleno voo. Ainda meio tonto de sono. Consulto as horas na tela brilhante do celular. Passou-se apenas 1/4 de hora depois da decolagem. O monomotor cruza os céus selvagens da Amazônia com velocidade. Segundo meus cálculos, estamos na metade do caminho. Pela janela consigo ver um mar verde. Árvores de diversas espécies e tamanhos formam um tapete sem fim, cortado às vezes por vias sinuosas de água. Estou assim, distraído em meus pensamentos, contemplando a magnífica paisagem quando o piloto me informa que vamos pousar. A aeronave de pequeno porte começa a perder altitude e vejo à minha frente uma clareira com uma extensa faixa de terra batida. Depois de alguns solavancos, o transporte aéreo para totalmente. Pouso perfeito. Retiro minhas coisas. 2 sacos de campanha. O piloto me avisa que retornará em 10 dias e o avião decola novamente. Esse é o tempo que tenho para descobrir o porquê de tantas mortes na tribo dos Pirahã. Fico ali no meio do nada, aguardando o meu guia. Meia hora depois, vejo surgir por entre as folhagens um sorridente indígena, seminu com faixas vermelhas pintadas pelo corpo. Ele se apresenta em bom português e pede para segui-lo. O Ninahan estudou em escola na cidade e agora ajuda nos contatos com os visitantes. Curioso e falante, questiona sobre minha presença ali. Respondo que sou parte de uma equipe de epidemiologistas e minha missão é descobrir a razão das mortes na aldeia. O homem primitivo estaca, volta-se para mim e me encara com um olhar sério, quase sombrio. Abaixa-se e pede para imitá-lo. Coloca o dedo nos lábios fazendo sinal de silêncio e balbucia alguma coisa em sua língua natal.
Fiz sinal de que não entendi. Então ele repete quase num sussurro. Cuidado, a floresta escuta. Não me preocupo com as palavras de Uninahan. O medo e a crença em seres ocultos na floresta fazem parte do folclore indígena. Da minha parte, acredito que missionários, bem intencionados, mas despreparados, trouxeram algum vírus no organismo e infectaram essa gente desprovida de defesas imunológicas. Doenças de outros povos se espalham em aldeias como fogo na palha. Um cheiro forte de terra úmida se espalha no ar, e o vento suave da tarde ameniza a temperatura da selva tropical. Já estamos no lusco-fusco quando o Ninahan me indica a direção. Vejo logo à frente um círculo enorme, formado por placas de palha engenhosamente trançadas. Não são tabas separadas. Uma única construção abriga a todos. Um exemplo de convívio comunitário. Sob o telhado vegetal, várias redes sustentam homens, mulheres e crianças. Aqui e ali, fogueiras crepitam aquecendo os corpos desnudos. Minha presença não provoca curiosidade. Apenas alguns olhares me acompanham quando deito na rede que o Ninahan me cedeu. Aos poucos, o sol se apaga e a luz das fogueiras projeta sombras dançantes. Os silvos longínquos das aves e o murmúrio das águas que correm soltas no rio próximo me embalam o sono. Acordo na manhã seguinte sentindo um açoite em minha mão. Instintivamente puxo o braço sentindo uma ardência, como uma picada de formiga. Ao meu lado está uma indiazinha que parece muito indignada. Ela segura um chicotinho na mão e repete palavras na sua língua primitiva. Uma mulher aparece, ralha com a menina e a puxa pelo braço. Devo ter perdido o alvorecer. Todos já estão de pé. Não há falação, não há gritos, não há alegria. As expressões são de tristeza, tornando o clima na comunidade bem pesado. Desço até o rio e lavo meu rosto e braços na água fria. Volto e pego meus instrumentos de trabalho. Um estetoscópio, seringas e potes para recolher amostras. Procurei o Ninahan para me levar até os doentes. Encontrei-o sentado na alfombra preparando seus apetrechos de pescaria. Pedi para interromper seu trabalho e me mostrar os doentes. Ele me encarou sorrindo e respondeu que não existem doentes ali. Fiquei confuso e o Ninahan me explicou que as mortes ocorrem repentinamente e ninguém sabe quem será o próximo. Como se o espírito da floresta roubasse a alma dos Pirahã. Isso para mim significa que o trabalho ficou mais difícil. Se não estão apresentando sintomas, então o vírus deve ser mais agressivo do que eu pensei. O agente se instala e mata quase que instantaneamente. Preciso agir rápido e descobrir o que se passa, ou isso pode virar uma epidemia por outras aldeias e chegar às cidades. Depois de pegar meu equipamento de proteção individual, solicitei ao meu guia para me levar até os corpos das últimas vítimas. Foi difícil convencê-lo. Pedi então que me mostrasse de algum local próximo qual a direção tomar. Assim o fez. Subimos uma colina entre a mata fechada e o indígena apontou um campo logo abaixo. Onde existe uma gruta, lá estão os corpos, disse ele. Bateu 2 vezes com a palma da mão no meu ombro. Desejou-me boa sorte. Deu meia volta e retornou para a aldeia. Com uma mochila nas costas e me apoiando com uma bengala improvisada, desci a colina até o local indicado. Mais abaixo vi uma enorme abertura entre as rochas, exatamente como o Ninahan havia dito. Não tinha ideia de que era tão grande. A gruta se projeta em um extenso paredão e algumas rochas do tamanho de automóveis estão empilhadas na entrada. Coloco meu equipamento de proteção individual. Preciso me proteger. Os corpos podem conservar o vírus ainda. Tenho que escalar as rochas se quiser entrar na gruta. Seria fácil, mas com um macacão impermeável, luvas, botas e máscara, vai ser um desafio e tanto. A primeira pedra foi fácil, mas quando pulo para a segunda, meus pés escorregam. Começo a deslizar sobre a rocha inclinada. Meu corpo rola e cai pesadamente em uma pilha de sacos de tecido, semelhante às redes em que os Pirahã descansam. Um forte odor de carne podre faz minhas narinas arderem. Deitado na mesma posição final da minha queda, giro a cabeça para o lado. Um choque visual faz meu coração quase saltar pela boca. Bem ao meu lado está um cadáver com os olhos brancos bem abertos. Pulo para o lado e tento me levantar. Apoio minhas costas nas pedras, mas meus pés estão mergulhados numa mistura de panos e carnes podres.
A visão é macabra e impressionante. Mais de uma centena de corpos estão ali, jogados uns sobre os outros, enrolados em redes de dormir. Muitos estão apodrecidos, mas grande parte está apenas no início da decomposição. Mortes recentes. Aquilo é definitivamente uma epidemia grave. A quantidade de mortos é muito maior do que imaginei. Preciso voltar urgente para a tribo e tentar dar o alerta para meus colegas na cidade. Preciso de reforços. Pego uma seringa e colho sangue de um dos cadáveres. Escalo novamente as rochas. Quero sair desse lugar sinistro o mais rápido possível. Subo a colina e entro na selva. De repente fico com uma sensação enorme de que estou sendo seguido. Ouço passos em minha direção. Paro de andar e aguço os ouvidos. Ouço apenas aves cantantes e o ruído do vento. Começo a caminhar e o som dos passos junto com os meus inicia novamente. Parece tão próximo. Assustado, me ponho a marchar mais rápido. É nítida a impressão de que estou acompanhado. Ouço a respiração de pessoas à minha volta. Olho apenas para frente e agora gemidos sussurrantes ecoam pelo ar. Passo a correr sem me importar com a vegetação espessa que atravesso pelo caminho. O fôlego acaba, pois não sou nenhum atleta e paro para respirar. Um grito bem perto do meu ouvido quase me mata do coração. Caí sentado no chão. É um grito de lamento seguido de um choro de mulher. Olho para todos os lados procurando a origem do som e encontro. Atrás de umas folhagens está uma mulher de costas. É uma índia com longos cabelos. O corpo todo está cheio de vermes que abrem orifícios e desaparecem dentro da pele podre. Ela cessa o lamento e começa a se virar lentamente. Completamente apavorado, fecho os olhos e, nesse momento, uma mão pega no meu ombro. O meu grito despertou todas as aves da região e várias saíram em revoada. Quase tive um desmaio. Quando me recompus, vi meu amigo Uninahan na minha frente me chamando e me segurando pelos braços. Veio me buscar para dizer que não havia necessidade de procurar corpos na mata, pois mais 3 pessoas morreram na aldeia. Aliviado por ter companhia, segui o índio novamente até a aldeia. Na tribo, a comoção é geral. Mulheres proferem lamentos em voz alta. Homens se açoitam para exprimir sua dor. Pergunto a Uninahan o porquê de tanta lamúria. Ele me leva até o falecido e entendo. É o cacique. Está da mesma forma que os cadáveres que havia visto há pouco. Olhos totalmente brancos, bem abertos. Quando me aproximo com uma seringa, vários braços me seguram. Aparentemente o cacique é quase uma divindade para seu povo e tocar em seu corpo é proibido. Tive que procurar as outras vítimas. Lágrimas me vieram nos olhos quando vi o corpo da pequena índia que me chicoteou de manhã. O outro cadáver é de uma idosa, e todos têm a mesma característica dos olhos brancos. Agora pelo menos eu tenho uma vantagem. Eu vi uma das vítimas antes de morrer e de manhã a criança aparentava estar totalmente saudável. Preciso voltar à cidade e relatar o que está ocorrendo. Necessito de mais equipamentos e de todo o grupo de cientistas ali. Temos que isolar a tribo e recolher os cadáveres imediatamente. Participo então ao meu guia sobre a necessidade de voltar antes do previsto. Ele me respondeu que isso é impossível. A aldeia Pirahan está muito distante de qualquer povoado. Levaria mais do que 10 dias para chegar a algum lugar com comunicação. Aconselhou-me a esperar o avião que chegará daqui a 9 dias. Mas sei que nesse tempo todos vão estar mortos. Implorei por uma forma qualquer de atravessar a mata. Poderia usar uma canoa e percorrer os rios até um lugar onde possa fazer contato com a cidade. Uninahan explicou que nenhum Pirahan se arriscaria em uma viagem tão perigosa. Vou ter que agir sozinho com os recursos que tenho e rápido. Sinto que o mal que aflige essa aldeia vai me matar também. Não tenho tempo de fazer uma pesquisa mais elaborada. Vou partir das informações dos próprios indígenas. A noite cai mais uma vez, trazendo a angústia e a ansiedade a todos. O medo é geral. Saio à procura de Uninahan e percebo que uma grande fogueira foi acesa no centro da tribo. Muitos índios formam um círculo e correm em volta do fogo enquanto proferem uma cantiga estranha que parece mais com gritos desconexos. Uninahan está no meio deles.
Logo que cessou a celeuma, me dirigi a ele e me recebeu com o mesmo sorriso e simplicidade de anteriormente. Então peço para me explicar o que estavam fazendo. Ele me conta que se trata de um antigo ritual para afastar o espírito de Kawai Bog. O Ninahan baixa o tom de voz. Traga uma fumaça que se desprende de um pequeno fogareiro feito de pedras e começa a narrar. A tribo Pirahan descende dos primeiros homens. Foram os Pirahan que construíram o mundo. Mas os homens foram maus. Muitas guerras foram feitas entre as tribos. Para punir os homens, o Igagai, o Ser Supremo, enviou um espírito maligno, o Kawai Bog. Esse espírito vive na floresta e a cada 100 luas, vem se alimentar das almas do povo da floresta. Mas por que ele faz isso? Perguntei interessado. Para não haver guerra. É um castigo. Com poucos Pirahan, não tem disputa, não tem competição, não tem guerra. Já fomos muitos, mas agora estamos morrendo. Procurei uma lógica na história de Uninahan. Afinal, não posso ignorar o evento que me ocorreu na floresta. Mas não encontro nenhum sentido ligado com as mortes. Deito em minha rede. Preocupado com tudo que está acontecendo, não consigo dormir. Minha mente está fervendo, preciso encontrar respostas. O cansaço finalmente vence minha resistência e mergulho em um sono profundo. Começo a sonhar com os corpos putrefatos que encontrei na gruta. Todos gritam em desespero e estou afundando no meio deles. Braços me envolvem, puxando meu corpo para baixo. Acordo com um pulo. O movimento me desequilibra e caio no chão. Minha rede está toda embolada. Olho em volta e percebo que minha agitação não foi suficiente para despertar ninguém. Ainda é alta madrugada e todos adormecem. Sinto meu coração bater muito rápido por causa do pesadelo e tento me acalmar. Estendo novamente a rede e me deito. Poucas fogueiras ainda estão acesas. A fumaça se ergue, tornando toda a paisagem nebulosa. Percebo um movimento estranho. Em uma das redes, um rapaz começa a tremer. Salto da minha rede e corro para ajudar. Grito por socorro para acordar a aldeia e alertar a todos. Muitos acordam, mas não se movem por não saber o que está acontecendo. O jovem fica estático. Infelizmente é muito tarde. O corpo está rijo, arqueado. Seus olhos estão brancos e bem abertos. Uma mulher chega-se junto ao corpo e cai em prantos. Todos começam a perceber o que ocorre e se aproximam assustados. É nesse instante que vejo uma moça que convulsiona em uma rede próxima. As pessoas correm até ela e algumas mulheres tentam reanimá-la, massageando o corpo que estremece todo. A tentativa foi em vão. Logo ela revira os olhos que ficam totalmente brancos e para de se mexer. Aquela noite foram 8 mortes ao todo. Senti-me impotente. Eu vi todos morrerem, um a um. Não pude fazer nada e isso me deixa extremamente deprimido. Como explicar tal fenômeno? Minha tese sobre uma doença viral se sustenta cada vez menos. Preciso agir. Fazer algo para salvar essas pessoas desesperadas. Levanto antes do amanhecer. Pego minha mochila e entro na mata. Não sei o que estou procurando. Mas se existe um espírito da floresta, as respostas que preciso devem estar aqui. Circulo por horas. O sol agora está a pino e o calor me incomoda. Resolvo voltar para a aldeia, frustrado por não encontrar nenhuma pista. Estou passando por uma das trilhas quando vejo algo no meio da selva fechada. É uma pequena taba. Aproximo cauteloso, pois as tribos nessa região costumam ser rivais. Começo a contornar lentamente a choupana e vejo um velho índio de joelhos diante de uma pequena fogueira. Ele joga algo no fogo e uma fumaça vermelha se levanta no ar. Ele coloca os braços para o alto e diz várias coisas em uma linguagem diferente. Com certeza não é um Pirahan. Ele não me vê. Não parece oferecer perigo, então chego mais perto. Quando o homem percebe minha presença, se assusta. É muito idoso e seu corpo é frágil. Ele se atira a meus pés e parece pedir clemência. Eu me abaixo e tento, por gestos, demonstrar que não vou lhe fazer nenhum mal. Ajudo-o a se levantar e o ancião exibe um meio sorriso com a boca desdentada. Falando ainda na sua língua ininteligível, entra na sua pequena cabana fazendo sinal para que o siga. Agitado, começa a mostrar vários objetos. Penas coloridas, cuias de barro, partes secas de animais e vários tipos de folhas. Faço sinais para ele na tentativa que me entenda. Quero mostrar que investigo o motivo das mortes na aldeia. Finalmente acho que deixo claro minha intenção através de vários desenhos que rabisco no solo. Parece que o velhinho entendeu.
porque de súbito ele salta e pega uma cumbuca, joga folhas e diferentes ervas e amassa a mistura com uma agilidade incrível. Ele então me apresenta o recipiente com a receita pastosa. O cheiro é de merda estragada. Faz sinal para beber. Engulo seco e balanço negativamente a cabeça. O velho índio me aponta os desenhos que fiz na terra e insiste para que eu beba a mistura. Acho que esse homem é um pajé e sugere que essa gosma pode me ajudar de alguma forma. Não sei mais para quem apelar, então resolvo entrar no jogo da pagelança. Tomo tudo em um gole só. O gosto é tão amargo que minha língua amortece. Segundos depois de ingerir o coquetel asqueroso, começo a sentir tontura. Tento me levantar e minha visão está turva. Desequilibro e desmaio antes de atingir o chão. Agora estou novamente diante da gruta macabra. Horrorizado, vejo os cadáveres deslizando pelas rochas. Logo um exército de mortos-vivos marcha em minha direção. Não consigo me mover. Estou paralisado. Quando chegam bem na minha frente, todos param. Vejo seus olhos brancos e inexpressivos. Nesse momento, todos apontam para o lado. Obviamente querem que eu veja algo. Mesmo apavorado, olho para a direção que apontam. Vejo um índio de costas, está abaixado fazendo alguma coisa. Chego bem próximo e vejo claramente agora. Diante dele estão alguns objetos, ervas e um grande pote. Dentro desse pote, vários sapinhos coloridos. Conheço esses animais. São famosos pela quantidade de veneno que secretam pelo corpo. O índio ferve folhas de plantas espinhentas e banha os sapinhos com o chá. A poção se torna escura. Ele então molha a ponta de uma folha e a oferece a uma galinha. O bicho bica a folha e cai no chão no mesmo instante. Nem se debate. Morre instantaneamente ao tocar no veneno. Reparo que o animal ficou com os olhos totalmente brancos. O índio passa a salpicar a mistura venenosa em todos os objetos. Cuias para beber água, cestos, colares e um pequeno chicote. Quem tocar nesses utensílios e levar a mão à boca, provavelmente vai ter o mesmo destino que a ave. O índio maquiavélico se levanta e sorri satisfeito. Meu coração dá um salto por reconhecer o rosto do assassino. É o meu guia, meu amigo Uninahan. Acordo desse pesadelo lúcido, assustado com a revelação. Estou ainda na taba do pajé. Meu corpo está dormente e repousa sobre uma esteira. Está muito escuro. Deve ser madrugada. Não sei quanto tempo fiquei desacordado. Em um canto, o pajé ressona tranquilamente em sua rede. Será todo esse sonho verdade? O Ninahan estaria envenenando seu próprio povo? Mas por que faria isso? Levantei sentindo ainda os efeitos alucinógenos da bebida que me levou à epifania. Preciso voltar à aldeia e verificar se tudo isso é fato. Caminhei durante algum tempo e visualizo a tribo logo mais à frente. Quando chego, me toco sobre um problema que não havia atentado antes. Como avisar a tribo sobre Uninahan se não falo a língua dos Pirahan e ele é o único intérprete? É melhor deixar isso para depois. Primeiro preciso verificar se o que me foi revelado é verossímil ou é um engodo. A tribo está acordada, apesar do dia ainda não raiar. Ouço lamúrias em uníssono. No meio da aldeia, 5 corpos estão envoltos em suas redes. Mais mortes ocorreram enquanto eu estava fora. Minha tristeza se transforma em ódio. Procuro o Ninahan com as mãos trêmulas. Encontro o homem em um canto, tranquilo, sentado em uma esteira, comendo uma mistura branca. Resolvo usar a tática do jogar verde. Chego bem na sua frente. Ele levanta os olhos e sorri para mim com a boca lambuzada de mingau. Então o encaro e simplesmente falo: "Por quê?" Ele torna a expressão séria e me encara por alguns segundos. Parece entender do que estou falando. Levanta lentamente e se posta bem na minha frente. "Vocês da cidade não sabem nada", diz ele com uma voz sombria que eu ainda não havia escutado. E continua: "Com tantas tralhas e máquinas, só descobriu agora o veneno? Quer saber por quê? Eu te conto se isso te deixa feliz. Eu era muito pequeno quando me mandaram para a cidade. Eu não queria, mas fui obrigado. Estudei na escola e morei com um casal na cidade. Esse casal se tornou meu pai e minha mãe. Morei com eles até ficar adolescente. Senti vontade de conhecer meu povo, os Pirahan. Meu pai me trouxe. Ele não sabia que eram tão isolados, tão selvagens. Viemos pela floresta, em barcos pelos rios. Quando chegamos, os Pirahan nos atacaram. Meu pai foi massacrado na minha frente, mas eu, como tenho todas as características dos Pirahan, fui levado para a tribo.
Aquele dia resolvi que mataria todos. Demorei a entender os costumes e aprender todos os truques da tribo, até que conheci as espécies venenosas de plantas e animais e desenvolvi o veneno perfeito. O veneno permanece ativo por dias. Basta um toque e sua pele se contamina. Quando toca na boca, a morte é rápida e certa. Meu ódio cresceu ao ver seu sorriso cínico. Esse é o momento de acabar com as mortes. Calço uma luva e começo a jogar todos os objetos que encontro no fogo. As mulheres me olham assustadas e os homens tentam me segurar. Faço sinais para que entendam que aqueles objetos podem fazer mal. Jogo potes de barro no chão e se espatifam em vários pedaços. Vários índios me seguram e me empurram para fora da taba. Percebo que não vão me entender que estou tentando salvá-los, e o único que pode esclarecer o que está havendo é o Ninahan. Não encontro alternativas, preciso matá-lo. Não sei como. Nunca tive coragem de matar nem animal, muito menos um homem. Mas preciso fazê-lo. Peguei um pedaço maciço de madeira, um tacape. Alguns golpes bem fortes na fronte devem resolver o problema e a aldeia estará salva. Vejo o Ninahan dentro da taba conversando animadamente com alguns índios. Vou me aproximando lentamente. Chego por trás do homem e com o tacape em riste. Quando estou pronto para dar o golpe, quem sente uma pancada na cabeça sou eu. Sinto uma dor aguda que me faz cair. Um filete de sangue escorre pelo meu rosto e tudo fica escuro. Acordo em meio a gritos festivos. Tento me mexer, mas estou em pé com o corpo todo atado em uma estaca. Vejo vários índios à minha volta com trajes estranhos. São saiotes feitos com palha seca. Seus corpos estão pintados com tintas coloridas. Quem está mais ornamentado é o Ninahan. Ele para bem na minha frente e diz: "Vou contar a você uma novidade. Enquanto você estava fora fazendo suas pesquisas, eu fui nomeado o novo cacique da tribo. Outra coisa que você não sabe dos costumes dos Pirahã é que atacar o cacique é o pior dos crimes. Sua punição será morrer em uma grande fogueira." Só então reparo na pilha de galhos secos sob meus pés. Desesperado, começo a gritar: "Não façam isso, eu posso salvá-los. Ele é louco, vai matar todos vocês." Mas nenhum Pirahã, além do novo cacique, entende a minha língua. O próprio Ninahan pega uma tocha flamejante. Eu me agito nervosamente tentando me soltar. O impiedoso chefe indígena coloca o objeto incandescente sobre a lenha e tudo começa a arder. O fogo lambe meus membros inferiores. Sinto uma dor indescritível e berro clamando por ajuda. As chamas já me envolvem totalmente. A dor, que já era insuportável, agora aumenta e atinge seu ápice. Aos poucos as sensações vão serenando. Sinto uma vontade enorme de adormecer. Fecho os meus olhos e mergulho para sempre na escuridão. Quando criança, eu costumava sentar na calçada junto com os adultos e com os velhos para ouvir suas histórias e lendas. Ah, como eu queria que eles estivessem mentindo. O curioso nisso tudo é que, para o meu azar, eu não aprendia as valiosas lições que nelas continham. Na hora de meu deitar, quase sempre eu ia dormir com medo. Acho que porque no fundo eu sabia que essas terras têm dessas coisas. O interior onde eu moro é cheio de segredos, e eu descobri isso da pior forma possível. Foi naquela maldita noite, depois de brincar com os amigos. Eu estava indo para o curral com meu vô, que andava lentamente com a ajuda da bengala, quando ele começou a me contar uma história que tinha acontecido com ele. Meu filho, existe muita coisa que você não sabe. Algumas delas, graças a Deus, a gente pode evitar. Outras, não há como fugir. É o caso do chupa-cabra. Desconfiado e já começando a ter medo, eu perguntei: "Como assim, vô?" À noite, seus animais guardam inúmeros segredos. Seus bichos são perigosos e obscuros. Eles guardam os mistérios da noite. Alguns são trazidos pelas fases da lua, como a de hoje, outros pelos homens. Por isso, respeite a noite e nunca faça mal às suas criaturas. Explica melhor, vô. Nunca mate um morcego ou uma coruja. Aliás, não mate nenhum animal à noite, nem para comer. Mas por que, vô? Perguntei gaguejando. Mistérios dessas terras, meu filho.
A morte deles traz os bichos das sombras, além de mau agouro. Quais bichos, vô? Espantalhos, lobisomens, carrancas, visagens, almas de bicho, chupa-cabras e outras criaturas que você nunca ouviu falar. Deus me livre, vô. E esses bichos matam? Podem matar sim, dependendo do que você fez. Eles são muito perigosos. Mas, vô, o senhor realmente já viu algum bicho desses? Perguntei, querendo não acreditar nessas coisas. Sim, uma vez eu atraí um chupa-cabra para essas terras por ter matado uma coruja. Como foi isso, vô? Meu filho, o interior do Ceará é repleto de mistérios e coisas sombrias. Eu sabia que não era bom matar corujas, pois meu pai já tinha me avisado. Mas eu era teimoso. Uma vez eu e os filhos do Zé das Tapiocas saímos para caçar passarinhos para vender na feira de domingo. Lembro como se fosse hoje. Era tardinha, acho que 6 horas, a hora do anjo, e o céu estava vermelho, cor de sangue, o que já é um mau sinal. Foi nesse momento que avistamos uma coruja pousar no toco da cerca de arame farpado. Eu e os outros estávamos atentos com baladeiras nas mãos. Lembro de todos terem hesitado em atirar nela. Mas eu, querendo mostrar coragem, mirei na alva coruja e sem demoras atirei. A pedra foi certeira. De longe se viu apenas ela caindo e uma pena voando com o vento. Acertei! Eu gritei. Logo fomos à procura dela. Pelo tiro ela com certeza tinha morrido, mas mesmo assim dava para tentar vender para o seu Luiz, o macumbeiro. E o que aconteceu depois, vô? Procuramos ela, mas não encontramos nada. O que era estranho, pois todos viram que ela tinha caído próximo ao toco onde estava. Mesmo assim, continuamos a procura. Nesse instante, o céu sangrento já tinha dado lugar à noite de lua, mas a gente ainda estava procurando a rasga-mortalha em meio ao matagal. Foi aí que, à nossa frente, a uns 10 metros de distância, vimos algo se mover por trás dos matos do outro lado do riachinho. Logo ficamos animados, pois a gente já estava desistindo da procura. Porém, nossa alegria durou pouco, porque o que estava no mato nos observando era outra coisa. Meu Deus, essas coisas existem. Me arrepio só de lembrar. De trás do mato saiu uma coisa com cerca de 2 metros de altura, branca, sem braços ou pernas, com olhos grandes e pretos, e com o que parecia ser um bico curvado na frente. Na hora, a gente pensou que era algum dos meninos vestido com um manto branco fazendo alguma brincadeira. Mas a coisa, quando se moveu em nossa direção, flutuou no ar atravessando o riachinho e pousou no outro lado. Todos nós ficamos imóveis e com olhos arregalados. Aquilo foi pavoroso. O grito em seguida foi inevitável. Assim que pensamos em correr, a coisa abriu suas asas brancas e imensas e veio voando em nossa direção. Nós corremos como nunca. Graças a Deus, ela não conseguiu pegar ninguém. Essa coisa era o chupa-cabra, vô? Não. Assim que eu contei pro pai, ele disse que era uma alma de bicho que a gente tinha visto. Alma de bicho, vô? As almas de bicho são criaturas da noite que marcam as pessoas que fazem mal a algum animal, segundo meu pai disse já aflito, no momento em que confessei o que eu tinha feito. A aflição dele logo deu lugar à fúria. Levei uma surra por ter feito o que não devia, mas o que mais me doeu foi o desespero dos meus pais, temendo o que estaria por vir. A mãe, na mesma hora, me levou para a benzedeira, que tentou de tudo para tirar a mira da alma de bicho de mim, mas não conseguiu. Eu continuava marcado. Na fazenda, o pai no curral queimou palha benta de dia de ramos e chifre de boi, para afastar os bichos da noite ou coisa pior. Em cada porta e janelas, ele com carvão desenhou uma grande cruz. E o que o senhor fez, vô? Eu era apenas um menino ingênuo e teimoso. Estava completamente perdido sem saber o que fazer. Aliás, nem sabia o que estava acontecendo. Eu só entendi que algo ruim ia acontecer comigo e que os adultos sabiam dos mistérios dessas terras, mas não contavam às crianças. Em nenhum momento meu pai falou que pelo que fiz à coruja, eu iria atrair um chupa-cabra, até porque uma revelação dessa me deixaria mais em pânico. E depois, o que aconteceu, vô? As horas foram se passando. Eu e a mãe já estávamos em casa com o pai. Já era bem tarde, e não tinha mais o que fazer. Só esperar que Deus ouvisse as nossas preces.
O pai e a mãe estavam no quarto e eu na rede da sala. Foi quando terminei de rezar que avistei um caçaco, um bicho que o povo da cidade chama de gambá. Ele estava imóvel entre os caibros de carnalbeiras do telhado, me olhando e mostrando com raiva os dentes. O mais estranho é que ele tinha olhos vermelhos como chamas. Parecia um demônio me agourando. Imediatamente gritei pelo pai. Com meu grito, o animal fugiu para as sombras, soltando um odor insuportável pela casa. Quando meu pai veio, disse que depois de matar um animal da noite, um outro aparece para reconhecer quem fez a maldade. Era o primeiro sinal. Quando o pai terminou de falar, meu nariz começou a sangrar e logo em seguida vomitei no chão mesmo, pois não deu tempo nem de sair da rede. Nesse momento, a mãe correu para me abraçar. Os dois já estavam desesperados com a situação, porque não tinham mais como me ajudar. Passar mal é o segundo sinal, disse o pai. Quando a mãe foi fazer um chá, enquanto o pai rezava um ofício secreto de Nossa Senhora que ele escondia atrás do quadro da Virgem, ouvimos um grande mugido de dor vindo do curral. O pai desesperadamente pegou a espingarda, abriu a porta de trás e saiu correndo para lá. E eu mesmo, passando mal, também fui. Como você pode ver, o curral fica longe da casa. Então, depois de alguns minutos, chegamos lá e vimos a pobre vaca coberta por morcegos que sugavam seu sangue. Na hora peguei um cabo para espantar os morcegos, mas o pai me impediu, dizendo que era o terceiro sinal, o sacrifício de um animal da pessoa que tinha feito o mal a um bicho da noite. O boi e a ovelha estavam descontrolados. Não havia morcegos neles, mas eles pareciam sentir que algo sombrio estava acontecendo. O pai, mesmo chorando com pena da vaca, retirou os outros dois bichos e trancou a porta do curral com a vaca dentro. A culpa me corroía por dentro. Tudo aquilo era minha culpa. Depois da gente voltar para casa, lembro de ter visto o pai de cabeça baixa, com as mãos no rosto e cotovelos na mesa da cozinha. Ele estava desesperado. Minha mãe, envolvendo minha cabeça em seus braços, rezava chorando. Alguns instantes depois, ela perguntou para o pai sobre a ovelha, e ele disse que já tinha amarrado ela nos pés do espantalho. Nesse momento, um forte vento passou pela casa. E todas as lamparinas se apagaram misteriosamente. O sopro da escuridão, como ela disse aterrorizada. Era o quarto e último sinal. O pai se levantou nervoso com o susto e perguntou: "Viu se está tudo trancado, Odecília?" E ela respondeu que sim. Eu estava apavorado, aflito e com pena de meus pais. Não sabia o que estava para acontecer. Foi aí que meu pai disse: "Ele vai tentar entrar na casa." Ouvindo isso, perguntei de uma vez quem estava vindo. E foi quando ele enfim me revelou que um chupa-cabra tentaria entrar em casa para me pegar. Foi difícil conceber a ideia que essas coisas existem. Fiquei sem saber como reagir. O medo tinha me dominado por completo. "Você está usando o seu escapulário?" O pai perguntou. Eu, balançando a cabeça nervoso e gaguejando de medo, respondi que sim. Em seguida, ele trancou minha mãe no quarto e não deixou que ela me levasse para lá. "Você sabe que ele não pode fugir", ele gritou. Instantes depois do vento, algo bateu na porta da cozinha e começou a tentar quebrá-la. "Ele chegou, meu filho. Deus tenha piedade de nós." Rapidamente eu e o pai corremos para a cozinha. Cada vez que a criatura batia na porta, minha mãe no quarto fazia uma prece a Deus. Olhei para o pai e vi suas mãos tremendo segurando a velha espingarda. Sua respiração estava como a minha, muito ofegante. Assim como o coração que parecia que ia explodir de tão forte que batia no peito. "Não posso atirar", ele confessou. Pelo que entendi, se ele atirasse, o animal ficaria descontrolado e poderia tentar entrar pelo telhado, o que seria o meu fim. Segundos de pânicos depois, o bicho parou de tentar quebrar a porta e começou a colocar seu focinho nas brechas. Dava para ouvir a respiração e o rosnar da criatura. O chupa-cabra estava sentindo o meu cheiro. Ele sabia que eu estava lá, com medo e com culpa. Coisa assustadora.
Nunca havia passado por tanto pânico na minha vida. Lembrar daquela escuridão da casa e do som do rosnar daquela criatura na porta é perturbador. Depois de alguns instantes, o monstro se distanciou da porta. As cruzes funcionaram, disse o pai um pouco mais aliviado. Eu, em estado de choque, nem tinha notado que tinha pegado uma faca para me defender e que estava com as pernas bambas. E o chupacabra, vô? Tinha ido embora? Não. O silêncio só durou alguns instantes, pois logo ouvimos o berro de dor da ovelha. O pai foi correndo para a porta da sala, entregou a espingarda para mim e disse que no momento em que a ovelha parasse de berrar, ele iria abrir a porta e eu tinha que sair. Ficar de cara com o monstro, dar um grande grito encarando a fera e atirar para cima, pois só dessa forma o chupa-cabra saberia que tinha levado a vida da ovelha no lugar da minha. E assim iria voltar para as sombras de onde veio. Era um tipo de ritual, coisas que os velhos conhecem e escondem dos netos. Não há outra forma de me livrar da fera, dizia o pai gritando. Tendo ouvido isso, fui tomando coragem para fazer tal ato. Segundos depois, a ovelha parou de berrar. O pai, gritando comigo, rapidamente abriu a porta. Eu então me benzi, segurei firme a espingarda e corri em direção ao espantalho onde estava presa a ovelha. Chegando lá, pude ver a poucos metros de mim aquela criatura monstruosa de cor escura, orelhas pontudas, focinho longo, com grandes olhos vermelhos e garras estraçalhando o resto da ovelha. Nesse momento, chegando em frente ao curral, o vô interrompeu sua história e ficou em silêncio. Sua expressão logo mudou. Suas mãos começaram a tremer e ele deixou cair sua bengala. O que foi, vô? Ele não respondeu, só apontou para cima da porta do curral e então eu vi um grande gambá de olhos vermelhos me encarando. O vô lentamente se virou para mim e já lacrimejando viu meu nariz sangrar. Eu, apavorado, já vomitando de cabeça baixa, vi o vô devagar abrir o curral, acender a luz e pôr as mãos na cabeça em desespero. Sua vaca estava sendo atacada por morcegos. O que você fez? Ele gemendo perguntava para mim sem parar. Eu, já chorando de medo e remorso, implorei o perdão e a ajuda dele. Foi quando passou um forte vento e a única luz do curral misteriosamente queimou. Tudo ficou na total escuridão. Até a lua se escondera nas nuvens carregadas. Chorando desesperado e ainda passando mal, eu gritava pelo vô que eu ouvia chorar e soluçar à minha frente. Com a tontura e o pânico, perdi as forças das pernas e caí de joelhos. Foi quando senti um rosnar quente e ofegante atrás de mim e ouvi logo à minha frente a voz rouca e triste do vô dizendo: "Me perdoa, meu filho, mas eu vendi a última ovelha.